Olá, está começando mais um programa Acontece aqui na TV FIB. E hoje vamos conversar com a enfermeira Ariana Bueno. Tudo bom, Ariana? Tudo jóia, prazer. Prazer é todo nosso receber você aqui no nosso programa. Eu sou responsável pelo setor de imunização do CDA Medicina Diagnóstica. A gente veio falar um pouquinho das vacinas, né, da importância que a gente já vem conversando sempre. A população tem bastante dúvidas ainda em relação a isso. A Ariana, que é responsável pelo setor de imunização do CDA Medicina Diagnóstica. E a gente vai conversar, como você já adiantou, sobre vacinas. Vocês têm mais de 25 vacinas lá no CDA, né? Só que vamos falar de 3 especificamente, né? Quais você gostaria de falar agora? Que tem mais dúvidas, assim, da população, né? Acho que está em alta, né? Isso, o pessoal tem perguntado bastante em relação às meningites, né? São casos recentes que aconteceram, foram noticiados, então gera muita dúvida ainda na população. Vamos falar um pouquinho sobre a dengue, que é uma doença agora também em ascensão, muitos casos na cidade, Bauru e região, né, infelizmente. Mas tem vacina. Sim, muita gente ainda sabe, não conhece, né? Não tem na rede pública, então a população ainda não conhece essa possibilidade de imunização. E também vamos falar da gripe, porque a gente está entrando agora em época de campanha nacional da gripe e a gente quer falar um pouquinho da importância dessa vacina. Isso mesmo, tá vendo, gente? Vai ter muito tema interessante, o pessoal tem dúvida mesmo, como se prevenir, quais as vacinas tomar certinho, né? Qual que é a idade que pode. Vamos começar a falar da meningite. Teve um caso recente, né, que foi noticiado, infelizmente, uma criancinha morreu. E assim, é comum isso acontecer, né? Porque as pessoas não se previnem. Por que é tão comum assim a pessoa morrer com meningite? Essa época do ano realmente é uma época que acomete bastante pessoas em relação à meningite. Nós temos 2 tipos de meningite, a meningite viral e a meningite bacteriana. A meningite viral ela é mais simples, ela acomete as pessoas, não tem idade, tá, gente? Independente da idade, ela pode acometer crianças, jovens, adultos, idosos, só que ela tem sintomas de uma gripe e também tem melhora como uma gripe. Né? Então ela não tem tanta gravidade. Ela não mata, essa não mata. Mas também tem vacina contra ela. Não, na verdade nós vacinamos as bacterianas, que são as mais graves, as que levam à morte rapidamente, né? Então as bacterianas, que são agora as que estão sendo muito faladas, a gente tem vacinas para todas elas. Na rede pública, algumas vacinas estão disponibilizadas à população a partir dos 2 meses de idade. Então as hemófilos, a meningo C, né, que também é ofertada pela rede pública, e a pneumocócica também é ofertada pela rede pública. Mas tem mais vacinas? Mas além dessas vacinas, a gente tem outras vacinas que só são ofertadas pela rede particular, que são vacinas importantíssimas, né? Então a gente tem a meningite do tipo A, a do tipo W, a do tipo Y, que são ofertadas somente na rede particular. E temos desde 2006 a meningo B, que é uma forma grave de meningite também. E essas, elas matam? Se você Todas não elas. se... Rapidamente, na verdade, ela tem uma evolução muito rápida, em questão de horas ela pode levar ao óbito. Certo, e criança, bebezinho, a partir dos 2 meses pode tomar essa... Sim, a partir dos 2 meses a gente pode imunizar as crianças. Então é importante saber que ela tem que completar essa vacinação com essas outras vacinas que não são ofertadas na rede pública, para ela estar com uma vacinação completa. E quem nunca tomou a vacina, essas, né, que não tem na rede pública, pode tomar agora? Pode tomar também. Elas podem ser dadas em qualquer idade, tá? Muda um pouco a forma com que é aplicada, que isso a gente pode estar disponível lá para explicar para vocês certinho como é feito isso, mas ela pode ser ofertada e aplicada em qualquer idade. E tem alguma contraindicação? Alguém que não pode tomar essa vacina? Na verdade, só hipersensibilidade a qualquer componente, como qualquer outra vacina, né? E pessoas com imunidade muito baixa. Então aí a gente pede que o médico avalie e receite a vacina para essa criança ou adulto. Grávidas também podem tomar? Grávidas a gente sempre orienta a sair do período, né? 40 dias após o nascimento do bebê, aí ela pode se vacinar. É por isso que a gente sempre orienta as famílias a deixar a carteirinha de vacinação em dia, porque a gente nunca sabe quando vai engravidar ou alguma coisa vai acontecer, e se proteger é proteger o filho, né? Então, todo mundo próximo protegido, você tem uma maior proteção contra os recém-nascidos que até os 2 meses não podem ser vacinados. Então, é importante essa conscientização.
Sim, e é interessante, né, a Ariana tá falando agora, que essas vacinas não tem no posto de saúde. É isso. Importante, né? É importante frisar isso, né? Porque muita gente deve estar falando assim, já estou, né, no imune, já não vou mais pegar meningite, mas também, né, tem que saber que essas vacinas são importantes tanto quanto as que tem no posto de saúde. E importante também, Priscila, falar que tem muita gente que não sabe, mas algumas vacinas foram introduzidas muito recentemente no calendário vacinal. Então, na minha idade, por exemplo, não tinham várias vacinas que hoje tem no mercado. Então, eu não tinha proteção para várias dessas doenças, como a pneumocócica e nem a meningo C, que não era ofertada quando eu era criança. Nem no particular. Na verdade, no particular até tinha, mas as pessoas que têm, mas não na mesma proporção de vacinas. É lógico que a evolução vai acontecendo e essas vacinas vão sendo criadas, né, mais tardias. Mas assim, na nossa idade, então, o ideal é verificar a carteirinha de vacinação para saber se a gente tem essa imunização. E se não tiver, se imunizar daqui para frente. E se não tiver a carteirinha de vacinação, como que faz? Na verdade, infelizmente, para quem não tem a carteirinha de vacinação, deve tomar as vacinas novamente, né? Com uma forma de certeza de prevenção. Então, a gente conversou muito já com a população em relação àquelas campanhas de não vamos vacinar, né? Vacina não é bom. Então, tem muita gente que ainda acha que vacina não é bom, né? Infelizmente. Que não é a favor de tomar vacina. Então, se a pessoa não vai dar para os filhos, imagina, né? Sim. Isso daí vai... Então, assim, é muito importante a gente frisar novamente essa questão, que existem campanhas na internet para não vacinar as crianças. Pessoal, as doenças voltaram por essa não vacinação. Então, a gente teve um aumento de mais de 700% das doenças da hepatite A, porque as crianças não estavam sendo vacinadas. A gente teve sarampo, cachumba e rubéola que retornou também. Então, tudo isso vem pela não vacinação. E a meningite pode ser prevenida com a vacinação. Por que então a gente não vai prevenir, né? Então vamos pensar que a vacinação hoje é um veículo importante para que a gente diminua as doenças e os casos de óbito. Com certeza, né? Principalmente de crianças. Com certeza. Porque os pais, depende muito dos pais, né? Tomar essa conscientização e levar seus filhos. Com certeza. E falando dos sintomas, né, Pri, que a gente comentou no início, que é muito importante, os sintomas da viral a gente já falou, é como um quadro gripal, né? A meningite pode passar, às vezes, sem medicações específicas, só com hidratação e boa alimentação, mas na bacteriana é importante... A febre é muito alta, né? Parece. Na bacteriana, a febre é alta, pode ter períodos de confusão, vômitos associados, então é bem diferente, né? Dor na coluna. O quadro da rigidez de nuca, ele demora um pouco a aparecer, então aí o diagnóstico já está avançado. Por isso que temos que prestar sempre atenção. Ele traz um quadro de desidratação severa, o que faz o choque e o que leva a criança rapidamente ao óbito. Então é importante sempre observar os quadros de confusão mental, vômitos, inapetência, quando a criança não quer mais comer, tá moadinha no canto. Em quanto tempo, por exemplo, deu meningite agora, e quanto tempo pode levar ao óbito? Porque assim, tem médico que chega e fala, a criança está com febre, dá, né, algum remedinho e tal, não traz o médico logo, assim, né, espera um pouco, vê se vai melhorar. Isso não, tem que levar ao médico. Cada caso é um caso, né? A gente fala que em até 24 horas a doença pode progredir e levar ao óbito. Nossa, é muito rápido isso. Sim, e pior ainda, porque quando os sintomas já estão instalados e você já percebe esses sintomas que nós conversamos, às vezes até em 6 horas a doença evolui. No caso da criança que faleceu, em 6 horas da data que ela deu entrada ao hospital, em 6 horas ela veio a óbito. Então, é importante a gente observar os sintomas e se atentar de que pode ocorrer, não é vacinada, está tendo esses sintomas, eu vou procurar rapidamente o serviço de saúde. E o que é importante também é pegar a carteirinha de vacinação do seu filho, dar uma olhada, a sua também, se não tiver, vai ter que tomar de novo, se não tomou ainda. Procurar os veículos, né, o posto de saúde ou a clínica de sua preferência para analisar essa carteirinha, para ver quais vacinas tem, pelo menos as mais importantes, né, as que têm maior incidência, tem que ter na carteirinha de vacinação. É muito importante, né? Hoje em dia a gente fala prevenção é o melhor, porque dali para frente, depois da doença instalada, é incerto, né? Com certeza. Ninguém vai saber, né, o que vai acontecer depois que já está com a pessoa, né? Vamos falar agora de dengue. Então, dengue tem vacina para dengue? Dengue tem vacina. Muita gente me pergunta, mas dengue tem vacina? Tem.
e nós estamos com muitos casos na nossa cidade e na região, né? Epidemia já. Inclusive tivemos óbitos também relacionados à doença, então é importante a população saber que nós temos vacinas, infelizmente ainda só ofertadas na rede particular, né? Essa vacina, ela é recomendada para pacientes de 9 a 45 anos que já tenham tido a doença. Então, ela tem que ter um exame comprovatório, que a gente chama de IgG, que é uma marcação de que a pessoa teve a doença em algum momento da vida, ou o receituário médico orientando a tomar essa vacina. E por quê? Ela precisa já ter tido essa doença para tomar a vacina? Não pode ser uma pessoa que nunca teve dengue? Quando a vacina foi pesquisada e ela foi lançada, ela foi liberada para qualquer pessoa, as que não tiveram e as que tiveram. Porém, nas que tiveram, teve uma porcentagem mínima de reação vacinal, no caso, uma manifestação mais grave da doença. Então, era uma porcentagem muito pequena, 0,1%. Porém, como existiu essa porcentagem, foi tirado para minimizar o risco, tá? Então, por isso que, para a margem de segurança, essa vacina só é ofertada para pessoas que já tiveram a doença. Ela vai combater, ela vai imunizar contra os 4 principais subtipos da dengue, né? Inclusive a hemorrágica. São 4? Sim, inclusive a hemorrágica. Explica um pouquinho depois sobre os 4. Isso. Nós temos vários tipos de dengue. Às vezes a pessoa, só a hemorrágica, né? E a dengue comum. Não, nós temos... pro pessoal, pelo menos que eu converso, geralmente só sabe dessas duas. Sim, a hemorrágica é mais grave, a outra é a mais tranquila. Pronto, tem duas. Uma mata e a outra não. Pode matar e a outra não. Sim, na verdade a gente tem 4 subtipos principais, que são os que mais acometem a população. Dentro delas, até a normal, que não é hemorrágica, pode trazer sintomas graves, né? Como desidratação, uma plaquetopenia importante, que traz um risco de sangramento iminente também. Então, por isso que é muito importante. Nesses subtipos foram divididos e isolados para que conseguisse fazer a proteção contra esses principais, que os sintomas, na verdade, iniciais são os mesmos, né? São parecidos, mas são mutações de vírus que vêm para causar a doença. Então, é feito essa diferenciação porque se visualizou que tinham tipos diferentes que causavam a doença, mesmo que com os mesmos sintomas. Então, foi realizado a vacinação. A vacina são 3 doses, tá? Ela vai tomar a primeira dose, 6 meses depois a segunda, mais 6 meses, então finalizando com 12 meses a última dose. E depois você não precisa mais fazer reforço. Depois dessa vacinação, você não reforça mais, essa imunização vai durar para você por muito tempo. E desde a primeira dose a pessoa não pega mais dengue? Na verdade, como qualquer vacina, Priscila, tem a porcentagem a margem de erro, né? A gente não é margem de erro, é a margem onde ainda pode acontecer a incidência da doença, porém, minimizando muito os sinais e sintomas. Então, se a pessoa vai ter um quadro grave da doença que vai levar até a internação hospitalar, esse quadro reduz muito por um atendimento em casa, por uma hidratação por soro em casa mesmo. Então, é isso que é o bom da vacina. Além dela proteger e evitar que a pessoa tenha a doença, no caso de ter a doença, esses sintomas são minimizados e muito minimizados. Certo. E são 4, então, tipos de dengue? Isso, está dentro de uma mesma vacina, né? São 4 subtipos de dengue que protegem dentro dessa vacina. E quais são esses tipos de dengue? Você pode explicar rapidamente pra gente? Na verdade, eles têm nomes científicos para elas, são nomes meio chatos, né? Dengue, NSI, tem vários tipos dele. Mas os sintomas são os mesmos. São os mesmos. Inicialmente são os mesmos, não tem diferença. Então, vômito, náusea, mal-estar, mialgia, que são as dores, né, musculares, manchas na pele. Então, todas elas podem levar à mesma progressão. Algumas com maior gravidade, outras com menos gravidade. Mas os sintomas são o mesmo. Febre, dor no fundo dos olhos, que a gente vê bastante ocorrer esses sintomas. Certo, então vamos nos prevenir. Quem já teve dengue não quer pegar dengue de novo, porque já sabe como que é, Sim. Que não é fácil, né? Eu conheço várias pessoas que estão com dengue, não é fácil, sintomas... Nossa, destrói a pessoa, né? Sim, e pensando que esses sintomas pode persistir até 6 meses, a evolução da doença, ela pode persistir até 6 meses. Nossa. As dores no corpo e dores musculares pode persistir depois de você realizar o tratamento.
que nada mais é do que uma hidratação e medicações empíricas, né? Para náusea, para vômito, para dor. Depois desse período que você teve uma melhora, você ainda pode persistir com bastante tempo ainda com essas dores musculares. E você falou que a partir de 9 anos pode tomar, né? Por que não antes? Na verdade, é sempre que eu falo para você, toda vacina, quando ela é estudada, ela sempre é estudada em todas as idades. Sim. Porém, todo laboratório vai colocar a vacinação dentro da margem mais segura. Então, a margem onde você obteve o melhor resultado de imunização é dos 9 aos 45 anos. Sim. Então, ele pega essa gama de pessoas, né, e colocam para ser vacinadas. Lembrando, Pri, que se você tiver uma parte da população vacinada, você diminui muito o risco para as outras pessoas. Então, quanto mais a gente tiver pessoas vacinadas, menos a gente vai ter a doença incidindo na nossa cidade. Então, por isso a importância da vacinação. Se toda a população de 9 a 45 anos estiver vacinada, eu garanto para você que vai diminuir muito o risco da dengue, de surtos. E que já tiveram dengue, né? Sim, que tiveram dengue. Mas legal, hoje é muito comum. É muito raro quem não teve a pessoa ter tido dengue, né? Então, assim, a gente pega anos aí atrás que nós tivemos surtos também, há 3 anos atrás tivemos surtos de dengue, agora a gente tem surto de dengue. Então, assim, uma grande parte da população teve a dengue. É difícil hoje você pegar quem não teve. Então, por isso que a gente fala, se conseguirmos vacinar toda essa população, a gente diminui muito o risco para as outras. Então, toda vacina é assim. Se você consegue vacinar, a porcentagem que é vacinável diminui para as outras pessoas o risco da doença. Ótimo. Tá vendo, gente? Nem sabia que existia vacina contra a dengue. Tá aí, a Ariana está explicando que existe sim. Quem já teve dengue pode se vacinar dos 9 aos 45 anos. 45 anos, que é também a faixa etária aí que o pessoal costuma ter dengue também, sim, né? E se a gente for puxar no histórico, os casos mais graves são de pessoas entre 9 e 45 anos. Então, por isso que também existe essa margem de segurança na vacinação. Todos os casos mais graves que levaram a óbito são de pessoas nessa faixa etária. Lógico que a gente teve idosos, mas idosos a gente já conta com as comorbidades normais, né? Pacientes cardiopatas, diabéticos, então a gente já tem uma gama de doenças, né, de comorbidades instaladas que facilitam esse avanço. Mas se você for pensar na gravidade, os casos mais graves foi dentro dessa faixa etária. Então a contraindicação é de você tem que ter tido essa doença. Para você tomar a vacina tem que ter tido a doença. E o que faz você não tomar a vacina é uma hipersensibilidade a algum componente, se você já teve alergia a algum, ou você não ter tido a doença, porque acontece. Às vezes a pessoa vai até o nosso consultório e fala, olha, eu nunca tive, mas eu quero me prevenir. Então, a gente sempre trabalha na margem de segurança que é ofertado pelo laboratório farmacêutico. Então, nós trabalhamos dentro do que é recomendado internacionalmente. Não aplicamos. Certo, porque vai aparecer. Um ou outro sempre aparece, né? Mas a gente sempre orienta. Eu acho que o legal da orientação é isso, que a população, além de conhecer, ela entende que você está buscando sempre o melhor. Então, a gente trabalha com as regras internacionais e a gente mantém esse sistema de qualidade. Certo. E outra coisa, agora vamos falar sobre gripe, que já está começando aí querer chegar o friozinho, daqui a pouco já vai começar todas essas campanhas aí contra a gripe. O CDA está com alguma campanha em mente? Já vai começar a divulgar a campanha? Já vamos trabalhar a campanha da gripe. Na verdade, a gente já está trabalhando desde finzinho de janeiro essa campanha da gripe com uma pré-reserva. Não parou praticamente. Não, uma pré-reserva do nosso site em relação à gripe. Visto que a gente está tendo esse monte de doença que está trazendo aí a população bastante receio, a gripe é uma delas também, né? Que chega agora a partir de fim de março, começo de abril, as campanhas iniciam para a população em geral. Importante então a gente frisar, existe possibilidade da doença se expandir como as outras, por uma fragilidade do próprio sistema e para a gente ter uma gama da população que não se vacinou, na outra e na outra e na outra. Todo ano tem que se vacinar? Todo ano deve se vacinar. São vacinas diferentes, anualmente essas vacinas são estudadas novamente para as mutações daquele período, né? Nós somos um país tropical, então a gente tem muita incidência de gripe na nossa região, por isso a gente deve se vacinar.
A campanha está aí, vamos receber as vacinas provavelmente agora no começo de abril. E desde janeiro já estão fazendo reserva? Já estamos. Na verdade, e os teve laboratórios... muita procura? Como é que foi? Já está tendo bastante procura. Os laboratórios já começam a informar a gente quais são as fórmulas novas da vacina, né? Então a gente já começa a ofertar essa vacinação para a população a partir de abril, que é o período de campanha. Então, lógico, nós não temos uma data exata, porque nós dependemos também de receber essas doses. Depende muito de como a gente está com a doença. Então, se a gente já tem surto em alguma região, como já aconteceu, não sei se você se lembra, em 2016 teve uma falta grande da vacina, porque tinha uma região que já estava em surto. Só tudo esperando. Então a vacinação foi para aquela região, porque estava necessitando mais. Então nós nunca podemos falar assim, olha, eu vou receber com certeza em tal data. Nós previsionamos um recebimento para agora abril, já começar essa campanha, mas tudo vai depender de como vai evoluir. Como as doenças hoje a gente está... É complicado, né? A gente vê que a dengue, a meningite, a própria gripe, então ela está aparecendo com muita frequência. Existe sim o risco dessa vacina não vir na data que nós precisamos. Pode ser depois? Pode ser um pouquinho depois, mas essa campanha sempre inicia entre abril e maio, sempre. Então nessa faixa a gente está trabalhando com a vacinação. Importante é o pessoal já procurar, já se prevenir, fazer uma pré-reserva. Lógico, tem um valor especial para pré-reserva, mas nem falo pelo preço, mas sim pela possibilidade de ficar sem a vacina. Sim, pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E fala um pouquinho também da diferença da vacina do CDA com a vacina do posto de saúde da rede pública. Nós participamos, né, da campanha com vacinas importadas, então nós trabalhamos com a tetravalente, que é uma vacina que tem os 4 subtipos importantes, H1N1, H3N2 e as 2 influenzas B, que é a gripe europeia e a gripe mais convencional que a gente trabalha, a gente tem sempre no dia a dia. A vacina no posto, ela é trivalente. Então, ela tem uma cepa a menos de proteção, garante uma proteção menor, né? Nós estamos falando de vacinas que são monodoses, então é uma vacina feita na quantidade somente para o paciente, então diminui o risco de contaminação dessas vacinas, porque na rede pública, infelizmente, ela é multidoses, então do mesmo frasquinho é tirada várias doses para ser ofertada para várias pessoas, isso também é uma vantagem na rede particular, né? Então, a diminuição do risco de contaminação, uma imunização importada e também a questão de você trabalhar com uma vacina tetravalente. Então, quem já se vacinou tem que se vacinar de novo. Qual que é a idade mínima e máxima? Anualmente tem que ser vacinado. A partir dos 6 meses de idade já pode ser vacinado a criança. Aí a idade, o idoso a gente vacina até a boa idade. É isso aí. Muito obrigada por participar. Quero que você deixe um recado para as pessoas que ainda não acreditam na vacina. Eu agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui participando. Nosso intuito sempre é informar a população. Quem está informado dificilmente adoece. Então é importante a gente se vacinar. Desde a época dos nossos pais, as vacinas pais, avós, bisavós, a vacina existe e ela é eficaz, tanto que ela só evoluiu, né? A gente vê que tem um progresso muito bom. Então é importante se vacinar. Vacinar é um ato de amor. Se você ama, você vacina para evitar qualquer tipo de doença e acometer aí o seu filho ou um ente querido com uma doença que às vezes pode ser incurável. Ou até você mesmo. Com certeza. Se ame e se vacine também. Isso mesmo. Muito obrigada, Eu que agradeço, Priscila. Esse foi mais um Acontece aqui na TV FIB.